Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 10. Amém? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando for crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, muitas vezes eu tenho buscado do Senhor: Senhor, me dê graça para que eu possa falar com a tua igreja palavras que agradem, né? que nos agradem momentaneamente. E nesse segmento tinha um irmão passando muita dificuldade. Ele sempre saía de uma tribulação, entrava em outra tribulação, e ele com muito e ele foi ao Senhor: Senhor, por que tanta tribulação? Para que eu tenho passado por todas essas dificuldades, Senhor? Aí o Espírito Santo para ele falou muito claro, dizendo assim: ó, meu filho, é porque eu estou caprichando a vida de Cristo em você. Eu estou moldando Cristo em você, né? Então aquilo deu um alívio ao coração dele, né? E ele então pôde dizer: Senhor, então continue. Por quê? Porque tinha um objetivo, né? E o Senhor tem falado isso para mim. Jesus está para voltar. Amém. E nunca se falou tanto nesses últimos tempos a volta do Senhor. E as Escrituras estão se cumprindo cabalmente. Então falta muito pouco, né? Tem alguns irmãos que creem que até na nossa geração o Senhor volte, né? E a palavra nessa noite vem da seguinte forma: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então a palavra vai continuar nos exortando, e eu tenho ido para o Senhor, e o almejar nosso é da seguinte forma: o Senhor está para voltar. Como está a minha e a sua vida, né? Como está? Será que nós temos condições de fazer uma reflexão e responder para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para o Senhor voltar, né? Porque quando Ele voltar, Ele deve ser glorificado nas nossas vidas, né? Nos santos, e ser admirado em todos aqueles que creem, né? Nós poder contemplar o nosso Senhor face a face, porque Ele já disse assim: ó, vinde benditos de meu Pai. Porque se Ele não falar vindes benditos de meu Pai, nós não vamos contemplar Ele, nós já estamos reprovados, né? Então, para ser, o final do verso, e para ser admirado em todos os que creem naquele dia, né? Então nós vamos poder admirar o nosso Senhor, dizer: mas que preciosidade, né?
Mas para isso nós precisamos estar aptos, né? Então, mais uma vez a palavra vem para nós dizendo assim, ó, preparem-se. Nos preparemos, porque a volta do Senhor está iminente, né? Então, vamos buscar com a mente do Senhor, com esse espírito. Eu estou preparado, né? Nós temos almejado a volta do Senhor. A gente tem cantado muito isso e tem sido muito ensinado, né? E quando a gente ouve ministração dos irmãos lá fora, é a mesma coisa, né? Mostrando que a volta do Senhor está próximo, para nós nos aprontarmos, né? Para que nós possamos reinar com Ele. Então, que esse verso 10, irmãos, possa realmente chacoalhar nós ir para o Senhor com a boca no pó e dizer: Senhor, ajuda-nos, né? Para que nós realmente possamos estar preparados. E não se preocupe, irmãos, não se preocupe em dizer assim, ó, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para mudar a minha situação. Não, nós precisamos ir aos pés do Senhor com um único objetivo: arrependimento, né? O mais é o Senhor quem vai fazer. Tirar os entulhos do nosso coração, os desejos do nosso coração pelo mundo, quem vai tirar é o Senhor, porque nós não temos condições. Agora o Senhor quer nós prostrados, sabe? Tem um texto que os irmãos não precisam ir lá, eu só vou ler ele. Eu acho que é muito precioso a posição de Ruth, né? Ruth era uma moabita, não era do povo de Israel, né? Casou-se com um filho com um israelita, mas ela ficou viúva, né? A sua cunhada voltou para a sua terra, para seus deuses, mas Ruth, o livro de Ruth, no capítulo 1, o verso 14, nos fala assim: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth. Escute, irmãos, o que Ruth disse: não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, né? Então essa é a posição que Ruth assumiu diante de Deus. E essa é a posição que nós precisamos assumir aos pés do Senhor. Dizer: Senhor, me visita, Senhor, e tire de mim aquilo que não te agrada, aquilo que não te beneficia, Senhor, porque eu tenho muito entulhos no meu coração. Tira eles. Somente o Senhor, uma posição de arrependimento e uma posição firme na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer, um coração compungido, um coração como Davi. Senhor, ele orando ao Senhor: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Ali era a posição de Davi. Senhor, não me retire o teu Espírito, porque sem o teu Espírito, sem o Senhor eu não sou nada, né? E então o Senhor pôde trabalhar naquele coração, e o Senhor quer trabalhar no nosso. Amém? Vamos andar um pouquinho no verso 11.
Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém? Esses irmãos da Tessalônica já tinham crido. Eles tinham crido porque no verso 10 tem aqui quando no final do verso 10 ele fala assim, está entre parênteses: porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, né? Então aqueles que tinham crido, eles já eram do Senhor, né? Mas agora Paulo aqui orava a Deus para que o Deus tornasse eles digno da vocação, porque eles tinham crido no Senhor, eles tinham crido na obra de Cristo, tinham sido feitos filhos de Deus, né? E aí eles precisavam avançar. Então a oração de Paulo era que eles fossem dignos da vocação, né? Da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, né? Então o grande problema nosso, irmãos, é nós deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, sabe? Essa é a dificuldade nossa. Por que nós temos impedido o Espírito Santo de trabalhar em nós? Porque nós temos muitos apegos, e nós estamos amando tanto esse mundo que não permitimos. E o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele quer primeiramente que nós permitamos ele a entrar. Lembre-se que Jesus disse lá em Apocalipse, né, naquela igreja tão devassa, onde ela diz: estou rica e abastada, não preciso de nada, né? E o Senhor disse: eis que estou à porta e bato, né? O Senhor não arrombou aquela porta, o Senhor batia naquela porta, insistentemente. E nós precisamos perceber que o Senhor também está batendo nos nossos corações, para que Ele realmente possa trabalhar em nós, né? E o trabalhar do Senhor é tirando as trevas de dentro de nós, separando-nos, né? E nós vamos ver isso muito claro, irmão, que nós precisamos olhar para a palavra e trazer para as nossas vidas, né? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A partir do verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Irmão, nós vamos ler mais, mas quero chamar a atenção para após o Senhor ter trazido a luz, né? Disse: haja luz. Quando houve luz, o Senhor então começou a fazer separação, né? Verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Mais uma vez, separação. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia.
Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto segundo cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento, nos céus, para alumiares, para fazerem separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Amém? 4 dias, o Senhor formando, o Senhor fazendo e fazendo separação entre luz e trevas, né? E nós, irmãos, quando o Senhor nos encontrou, nós éramos trevas. Quando a sua palavra penetrou em nós, nós ganhamos luz no Senhor, né? Luz. Então o que aconteceu ali? Então resplandeceu a luz em nossas vidas, né? E agora o Senhor, então, Ele está fazendo separação, né? E o que o Senhor está fazendo conosco? Está tirando aquilo que é treva de dentro de nós, mas é o Senhor quem faz, né? Muitas vezes nós queremos fazer por nossa vontade, né? E aí nós acabamos errando. Nós precisamos nós precisamos estar no lugar adequado para que o Senhor, então, realmente Ele faça essa separação, né? E algo interessante que o Senhor, Ele nunca coloca que houve tarde e manhã, né? Ele nunca coloca noite, houve dia e noite, né? Houve tarde. E aí quando chegou no outro dia, de manhã cedo, então findou-se 24 horas. Então fez tarde e manhã, o primeiro dia. Então quando amanheceu o segundo dia, é que ele terminou o primeiro, né? Aí houve tarde e manhã. Então ele nunca vai falar da noite, né? Porque o Senhor não tem prazer na escuridão. Ele vai tirar, Ele vai fazer separação, né? Então, e por isso que na Escritura, e por isso que nós vimos lá, quando o Senhor voltar, o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Porque o Senhor passou uma noite, a noite do Senhor. E foi aquela noite onde o Senhor, então, tipificando ali no Egito, quando aquele cordeiro foi imolado, né? E então ali ali foi a noite do Senhor, porque Ele passou pela terra do Egito, juízo contra os deuses do Egito. Então, a noite do Senhor, porque o Senhor iria passar uma noite na cruz, né? Então foi onde Ele
morreu ali para nos redimir. Então o Senhor não tem prazer na noite, por isso é que Ele quer fazer essa separação em nós, tirar as coisas, as trevas de dentro de nós. Nós precisamos permitir que Ele tire, que nós podemos impedir, nós podemos entristecer o Espírito Santo e o Espírito Santo ficar sem agir em nós. Nós podemos apagar o Espírito Santo, ele não vai sair de nós, mas nós podemos apagar ele de nossas vidas. E aí o nosso desejo pelo mundo vai ser natural, né? Quando nós ganhamos a vida de Cristo, o Espírito Santo veio morar em nós, ele fala aos nossos corações. Ele nos adverte quando nós vamos fazer algo de errado, quando nós vamos falar algo que não convém, quando a palavra diz assim, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Quando nós vamos pensar em falar uma piada num grupinho, o Espírito fala conosco. Mas nós, pelo prazer de estar no grupo, nós falamos. O Espírito apertou o nosso coração. Mas vai chegar um momento que nós entristecemos o Espírito, nós apagamos o Espírito. Daqui a pouco, ele nem vai mais falar conosco. Vai ser natural, nós vamos voltar aos velhos hábitos, sem a nossa consciência está nos pegando, né? Então, que o Senhor realmente nos ajuda e permitimos que o Senhor realmente continue fazendo essa separação dos nossos corações, né? Vamos a um texto em Efésios para ilustrar muito claramente isso que nós vimos agora. Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, verso 8. Pois outrora eres treva, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, né? Veja, nós éramos trevas, né? Nós éramos cegos, nós não tínhamos condições de dominar o nosso pecado, porque nós éramos escravos, nós estávamos escravizados. Mas quando o Senhor então brilhou a sua luz em nós com o Evangelho da salvação, a luz entrou em nós, né? Agora nós somos luz, não somos mais trevas, nós somos luz no Senhor. Agora nós temos que permitir que essa luz que já está em nós, que ela realmente trabalhe em nós. Andai como filhos da luz, né? Andai como filhos. Vamos, verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, né? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Por mais difícil que a nossa vida esteja, é o Senhor que está nos conduzindo, né? Agradável. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, né? Então é um alerta para nós, desperta, povo de Deus. Desperta porque nós estamos andando, o Senhor está voltando e nós muitas vezes estamos dormindo. Nós estamos acomodados nas nossas casas, nos nossos negócios, né?
Mas nós precisamos que o Senhor nos acorde e nós nos coloquemos aos pés dele para que a luz dele então brilhe em nós, né? Verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, e sim como a sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Remindo o tempo. O que é remindo o tempo? Você aproveitando o tempo. Quanto tempo nós temos desperdiçado e quantas vezes eu tenho ouvido, e muitas vezes acontece até comigo, eu não tenho tempo de ler a palavra, né? Muitos de nós dizem, eu estou tão ocupado, eu estou tão atarefado, que eu não tenho tempo de abrir a palavra em casa, né? Aí, que vida que nós vamos ter diante do Senhor? Nós recebendo a palavra só quando nós vemos no culto, né? Nós não conseguimos receber, nós precisamos remir o tempo, andar como filhos prudentes, né? Porque, irmãos, só citando aqui Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, 10 representa a igreja do Senhor, né? Mas ali o Senhor então faz algo precioso, mostrando para nós, havia 5 nércias ou louca, e 5 prudentes. As prudentes, como é que elas andaram? Elas andaram remindo o tempo, porque elas tinham azeite nas suas vasilhas, e o azeite representa o Espírito Santo, e as suas vasilhas representam a sua alma. Então a sua alma estava cheia de prazer no Senhor, porque o Espírito Santo estava, com o Espírito delas, tinham então o seu prazer no Senhor. Então elas tinham azeite nas suas vasilhas, e as nércias não. Tinham crido no Senhor, mas viveram a sua vida da forma com que elas quiseram. Elas tinham as lâmpadas, só que as lâmpadas estavam se apagando, né? Elas não tinham como encontrar o seu noivo. Então, irmãos, como isso precisa chamar a atenção nossa, porque aqui fala no verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércias, e sim como a sábio. E aqui nós podemos até trocar a palavra nércia, loucos, né? Não andar como loucos, mas como a sábios, remindo o tempo, né? Por o verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. E quanto mais perto da volta do Senhor, mais o inimigo vai nos pegar, mais o inimigo vai trazer dificuldade para nós, né? Então os dias estão maus, e não pense que vai melhorar, não. Ele vai piorar, né? O planeta vai... agora nossa política com o Bolsonaro vai melhorar. Não vai, não. Para os filhos de Deus, não, né? Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. O diabo, ele ele sabe que a volta do Senhor está iminente, porque ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Então ele sabe que o tempo dele está se esgotando. Ele vai, né? E a Bíblia diz que nos últimos tempos o inimigo iria fustigar a nossa mente. Ele iria pressionar a nossa mente, né? A mente dos cristãos, né? Então estamos aí por isso que nós precisamos remindo o tempo, porque os dias estão maus. E remir o tempo é o quê? Socorrer no Senhor, estudar a palavra, buscar a mente do Senhor, reunir a igreja. Quando a igreja se reúne, é toda a igreja, não é alguma parte da igreja. Isso aí nos ajuda a se fortalecer, né? Verso 17:
Por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí, algo precioso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, aqui fala dos prazeres desse mundo, né? Vinho aqui, esse significado do vinho aqui fala das riquezas, dos prazeres que esse mundo pode oferecer para nós. Então ele diz, não vos embriagueis com vinho, não busquem os prazeres desse mundo, porque os prazeres desse mundo vai fazer mal para vocês, vai cativar o coração de vocês, né? Mas enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos. Vamos analisar um pouco. Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, encha-me com teu Espírito, encha-me com teu Espírito. Aí ele diz assim, você já tem o Espírito aí dentro de você. Eu já derramei meu Espírito dentro de você. Agora o que você precisa fazer? Deixar o Espírito encher todo o teu ser aí dentro. Lembre-se que nós fomos feitos como a Bíblia diz que nós somos um vaso de barro, né? Um vaso, ele tem uma dimensão, e essa dimensão é para colocar algo dentro, né? E o Senhor então nos moldou de tal forma que ele pudesse ser colocado ali dentro. A palavra diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, né? Nós somos o vaso de barro e o tesouro é Cristo. Então Cristo, para nós termos toda a plenitude de Cristo, ele deve preencher e ele vai caber certinho dentro de nós. Então o vaso que ele construiu é para ele mesmo, né? Agora, o que nós precisamos? Deixar o Espírito entrar naqueles compartimentos que nós temos no nosso coração, né? Porque só Deus, ele é aquele que esquadrinha o coração, ele é aquele que sabe os pensamentos do nosso coração. Muitas vezes nem nós sabemos e Deus sabe. Nós devemos permitir, por isso que é só ele quem pode entrar lá e tirar e fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Então nós precisamos, e aí muitas vezes a gente ora de forma inadequada, Senhor, encha-me com teu Espírito, porque a hora que o Senhor me encher com teu Espírito, Senhor, eu vou poder ser útil ao Senhor. E aí nós estamos em pecado, e aí nós entristecemos cada dia mais o Espírito Santo. Quando que ele vai nos encher? Nunca. Então ele diz assim, ó, o Espírito vocês já ganharam. Quando vocês creram, o meu Espírito veio habitar dentro de vocês. Agora vocês precisam permitir que esse Espírito se expanda, que ele ocupe todo o espaço. Quanto mais ele ocupa de nós, quanto mais o Espírito vai nos ganhando, mais semelhantes a Cristo nós vamos ficando, né? Ele vai nos dando amor, ele vai nos dando mais amor, ele vai nos dando mais bondade, nós vamos ficando mais fiéis para com Deus e para com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então nós vamos ganhando, nós vamos ganhando os atributos de Cristo, né? E o Espírito vai transmitindo isso para nós. Por isso que ele nos leva a muitas dificuldades, porque ele quer realmente formar o caráter de Cristo. E isso nós não temos condições de nós tirarmos o nosso vício, nós não temos condições de mudar uma palha, a não ser o Senhor em nós. Agora é aquilo que eu falei, a posição nossa é aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, trabalhe, né? Como nós lemos no Salmo 139, na última reunião, né, onde diz lá,
Sonda-me, Senhor. Sonda-me, porque Tu me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Mas nós precisamos ter essa posição dizendo: Senhor, me sonda, né? Então, quando nós estamos no verso 18, quando nós temos essa posição, enchei-vos do Espírito, é uma ordem do Senhor, enche do Espírito. Aí quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios com o Espírito Santo, como que é o nosso reunir, né? Verso 19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Quando o Espírito Santo tem caminho nos nossos corações, né, nós vamos poder nos sujeitar uns aos outros. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos considerar o outro superior a nós, né? Não há limites para nós nos humilharmos, né? Sempre o outro é superior. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, nós somos, né, aqueles que precisa, né, estar. Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo realmente trabalhe na igreja, trabalhe nas nossas vidas, transforme e direcione cada um de nós. Vamos voltar, nós estamos aqui perto, a Tessalonicenses novamente. Então, por esses textos que nós lemos, esse verso 11 fica muito claro que nós devemos permitir, né, e que essa oração de Paulo seja a nossa oração em favor da igreja, né, para que o nosso Deus nos torne digno da vocação a que nós fomos, que nós ganhamos, né? Lembre-se que a palavra de Deus diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Precisamos permitir que a vocação que Ele nos deu lá na cruz, quando nós cremos, sermos feitos filhos de Deus. Somos filhos, mas agora o Senhor não tem prazer numa assembleia de meninos, né? Meninos. Então nós precisamos crescer, o Senhor quer que nós cresçamos. Isso é naturalmente, com os nossos filhos é assim. Tem um tempo em que ele tem que ser alimentado com leite, né? E aí ele vai ter o seu bico ali. Mas já pensou nós chegarmos em casa, o nosso filho com 20 anos está chupando chupeta ainda, né? Algo estranho. E o Senhor olhando para nós muitas vezes, somos crianças, né? Por isso que nós precisamos permitir que Deus nos torne digno e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, né? Então Ele cumpra com poder. Por isso que Ele nos deixa, permite que nós passamos por muita dificuldade, porque Ele está trabalhando em nós, né? Algo interessante quando o Orive lá, ele coloca a prata no cadinho, né, e coloca o maçarico nela e começa a trabalhar, né, coloca a potassa lá e começa a trabalhar com o calor naquele cadinho. Ele tem um ponto onde
aquela prata, ele vai poder ver aquela prata e dizer, essa prata está pura, né? Ele não tem um termômetro ali para ver, mas ele tem algo interessante, que ele bota o maçarico no cadinho e vai queimando e vai dando fogo cada vez mais. Aí ele não se distrai em nenhum momento. Por isso que o Orive ele fica sempre num quartinho separado, não tem conversa muito, sabe? Porque ele está ali com o cadinho, com o maçarico no cadinho e prestando atenção. Quando ele vê a imagem dele na prata, ele pode apagar o fogo, que a prata está pura, né? Mas ele tem que olhar e ver. E é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Nós somos a prata, né? As tribulações é o maçarico e o Orive é o Espírito Santo que está ali, e ele não tem dó de nós, não. Não adianta nós ir chorando para o Senhor, dizendo, Senhor, está doendo, Senhor. Ele não tem problema, eu sei até onde vai o teu limite, e ele não nos dá uma dificuldade que nós não suportamos. Aquilo que nós estamos passando, fique tranquilo, você tem você tem estrutura para passar, porque o Senhor ele conhece a nossa estrutura e ele sabe até onde, né? Por isso que muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades e muitos irmãos nos auxiliando. E o Senhor quer nos trabalhar isso em nós. Alguns com dificuldade e os outros auxiliando, né? E aí, por isso que a Bíblia diz, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram, né? Então, esse é o trabalhar do Espírito Santo em nós. Aí o verso 12, a fim de que, aqui em 2 Tessalonicenses 1, verso 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, né? Então, primeiro ponto, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado em nós, e aí em vós, e vós nele, né? Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Então, que preciosidade saber que o Senhor está levando nós a passar por algumas tribulações, para que a vida dele se manifeste em nós, né? Nós temos alguns minutos e eu quero encerrar nesse capítulo 1 mesmo, de 2 Tessalonicenses, o versículo 3, voltando aí para o verso 3. A palavra de Deus nos fala assim, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, né? Então, quando há esse trabalhar do Espírito em nós, essa união entre a igreja vai crescendo. O cuidado de um para com o outro vai crescendo. Porque, irmão, nós temos a nossa família de sangue, né? Aí nós temos a nossa família de fé, da fé, que ela aumenta muito, né? E aí há esse cuidado. Então, quando o Espírito consegue trabalhar em nossas vidas, esse amor de uns para com os outros vai aumentando. O verso 4 fala assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente,
do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, né? Então veja que preciosidade, por que a tribulação vem? Para que nós sejamos dignos de reinar com Cristo. Porque na tribulação Ele vai trabalhar a vida de Cristo em nós, né? Para que nós possamos então reinar com Ele. Então, irmãos, como nós precisamos que esse verso 10 realmente faça, compunja os nossos corações. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, né? Então o Senhor está para voltar. Nós, Igreja do Senhor, precisamos estar preparados, né? E só tem uma forma de nós nos prepararmos. A obra está feita. O Senhor foi entronizado. Ele está à destra da majestade de Deus. O Espírito Santo está se empenhando para formar o caráter de Cristo na sua igreja. Agora, ao nosso, né? E nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, né? Agora nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Encontre caminho do nosso coração para nos tirar as trevas que há em nossos corações, né? Os entulhos, o amor ao mundo, o amor às riquezas, os desejos pelo mundo, né? Que vão nos afastar do Senhor. Isso precisa ser tirado. E é somente o Espírito que pode fazer isso. Amém? Que o nosso coração seja realmente ganho e nós nos voltemos ao Senhor para a glória do Senhor. Amém?